do conhecimento que temos da palavra de Deus. E quando eu falo de conhecimento da palavra, eu não estou pensando em um conhecimento intelectual, estou pensando em uma vivência, experiência que vem a partir do encontro entre nós e o Senhor Jesus, porque Ele é o grande mediador de toda a experiência religiosa. Que Ele, então, Jesus, seja sentido por nós, não apenas sabido, mas sentido. E por isso mesmo vale a pena, aí à tarde, você se preparar para juntos termos esse congraçamento. Nós aqui da Rádio Catedral, você aí na sua casa, você no seu carro, você no seu trabalho, e também a Divina Santíssima Trindade. Vamos juntos ao Salmo número 4, a partir do versículo 3. Salmo número 4, a partir do versículo 3. Ó raça humana, até quando ofendereis minha glória? Amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei que o Senhor fez maravilhas em favor de seu amigo. O Senhor escuta quando lhe dirijo meu apelo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Salmo 4, nestes breves versículos, rezamos 2 versículos, o versículo 3º e o versículo 4º. Temos ali, neste texto, a presença de três vozes. A primeira é a de Deus mesmo. Ó raça humana, até quando ofendereis minha glória? O Senhor que se abre ao seu pedinte ou à humanidade, evidenciando que ele tem uma glória, e por glória ele está acima, por glória ele é o brilho, por glória ele é a luz, por glória ele é a plenitude que qualquer ser humano gostaria de atingir. Ele é a glória que nos transmite a sua essência de ser santo. Até quando, ó raça humana, ofendereis minha glória? Ofendemos a glória de Deus através do comportamento, através da palavra, através do pensamento, através dos meios de comunicação, principalmente através do celular. Como ofendemos a glória do Senhor? A mania que temos de fazer o bloqueamento, ou então de exclusão. Vou excluir você. Na coisa feia, o Senhor Jesus nunca nos excluiu do seu relacionamento, e nós, porque temos um aparelho em mãos, nós bloqueamos o outro, nós excluímos o outro, até denunciamos quando estamos com raiva, dependendo da mensagem que recebemos em nossos aparelhos. Ó raça humana, até quando ofendereis minha glória? Que hoje nós tenhamos já com maior evidência em nossa consciência de que Deus é sensível a tudo aquilo que nós realizamos. Se você realiza o bem, isso vai chegar a Deus. Se você realiza o mal, isso também vai chegar a Ele. Por quê? Deus é onisciente. Ele, em sua onisciência, Ele sabe tudo. E em sabendo tudo, Ele vai até de maneira mais profunda conhecer a intencionalidade que nos dirigiu para aquele ato, para aquela palavra, para aquela atitude. Deus conhece os segredos do coração humano, e quando então nós assumimos a palavra endurecida, o sentimento endurecido que entra em contradição com a glória do Senhor, isto seguramente vai machucar
o coração do nosso Deus. Nós já tivemos no mistério da encarnação a expressão do sentimento do Pai em relação a tudo aquilo que ficou marcado pelo pecado. O Pai também, do seu jeito, sofreu pela morte de seu Filho Jesus, que assumiu os nossos erros, que assumiu as nossas culpas, com a finalidade de restaurar a nossa relação com o Pai. Ele veio para nos reconciliar. Amareis a verdade, buscareis a mentira? Essa é uma pergunta que ele nos deixa. Onde estamos? De que lado queremos ficar? Do lado da vaidade ou do lado da mentira? Amareis a vaidade, buscareis a mentira? A vaidade, todos nós já sabemos, ela nos deixa na superfície do nosso ser. A vaidade nos deixa cegos. A vaidade faz com que nós não enxerguemos com nitidez o nosso próprio ser, as nossas capacidades, e também desprezamos a capacidade do outro, o valor do outro. E quanto mais vaidosos formos, mais superficiais seremos. A vaidade não só acontece a partir da nossa relação com o mundo. Não! A nossa vaidade também pode acontecer dentro da experiência do contexto religioso. Como podemos ser vaidosos, né? Quando estamos dentro da comunidade, dentro da igreja, e ficamos olhando a roupa com a qual o outro entra no templo, e aí você olha para a sua está mais, composta, ou mais bonita, mais reluzente. São coisas que não deveriam acontecer. Nós nos reunimos em assembleia como irmãos, como seguidores de Jesus. Os nossos pensamentos não estão para a superficialidade ou para a aparência do outro através dos seus trajes. Que eu consiga mudar em mim esta atitude, se ela por acaso tiver acontecido. E nós não queremos viver segundo a mentira. Viver segundo a mentira ao mesmo tempo quase que se persuadir de que você vive na verdade. É o risco que a mentira causa em nós. Ela é tão afirmada em nós e por nós que ela passa a ser para nós a mentira, de tal sorte que a vida passa a ser uma mentira. E aqui descemos a detalhes nos relacionamentos conjugais. Muitas vezes vivemos uma espécie de mentira. Está tudo muito bem, já estou acostumado com ele desse jeito, já estou acostumada com ela desse outro jeito. Mas as coisas estão bem de fato, mais ou menos. Talvez algum ruído, alguma palavra poderia ser dita de maneira mais amável. Também os sentimentos, a expressão dos sentimentos. Não consigo mais externar para a pessoa amada o quanto eu tenho apreço por ela. Aí de vez em quando finjo que tenho apreço por ela. Isso não nos faz bem. Isso não faz bem a nós, que sabemos que estamos numa mentira, e também o outro que vai viver conosco segundo uma mentira, a manter esse relacionamento. Eu chamaria de falso relacionamento. Também pedimos ao Senhor que Ele afaste de nós essas vaidades que nos deixam apenas viver o superficial da existência, não nos deixa chegar à profundidade do nosso ser, da nossa verdade. Por isso, vaidade e mentira são dois conceitos que são articulados entre si. E vem em seguida: sabei que o Senhor fez maravilhas
maravilhas em favor de seus amigos. Vem um comentarista. O comentarista vai nos dizer, advertindo-nos de que o Senhor, Ele faz coisas esplendorosas naqueles que se abrem à amizade com Ele. É uma tarde que temos para aproveitar esta oportunidade que Deus nos concede. Queremos ser amigos de Deus e, em sendo amigos de Deus, nada duvidamos de Deus. Duvidar do poder de Deus, eu diria, é uma loucura, porque Deus de fato é todo-poderoso. Tudo está sob a sua regência, tudo está sob o seu olhar. Nós é que nos equivocamos, pensando que podemos esconder alguma coisa de Deus, alguma coisa que faço na calada da noite ou no segredo do meu coração, e então o Senhor não vai ficar sabendo disso. Lê do engano. O Senhor sabe antes de que apresentemos a Ele qualquer espécie de pedido. Ele sabe do nosso pedido, Ele sabe da nossa intenção, senão Ele não seria Deus. Deus, Ele necessariamente, Ele tem essa capacidade de nos tomar pela nossa verdade, pela nossa essência e também por aquilo que nós chamamos pelos nossos acidentes, as nossas características externas e que não são descartáveis, não são não. Aqui a gente tem que tomar cuidado, como olhamos para o outro, olhamos com um olhar de soberba, um olhar de superioridade, olhamos para o outro com um olhar de inveja, porque ele conseguiu fazer uma coisa que eu não consegui fazer. Tudo isto Deus está enxergando, tudo isso Deus está vendo. Isso faz mal para o sujeito, o agente de tais ações, e faz mal para a comunidade, faz mal para as pessoas que estão em torno. E eu ainda me atrevo a dizer que também as pessoas que estão em torno, elas percebem em nós algo que parece ser dissonante. Não estamos de acordo com a verdade, não estamos de acordo com a simplicidade, não estamos de acordo com aquilo que Deus quer para todos nós, que tenhamos a consciência de pertencimento. Nós pertencemos à família de Deus, pertencemos àqueles que se dispuseram a seguir os ensinamentos de Cristo Jesus. Como é bonito podermos perceber ao longo de momentos tão dramáticos na vida dos nossos irmãos e irmãs gaúchos, essa movimentação esplendorosa de solidariedade, de ajuda concreta, de nos interessarmos por eles, de querermos fazer com que eles voltem à normalidade da vida, que tenham dignidade, que possam voltar à vida normal. E nós vimos isso espalhado pelo Brasil afora. A nossa igreja, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, está de parabéns. Todas as paróquias se abriram, as paróquias doaram. Vocês, queridos paroquianos, vocês dividiram muitas vezes o pouco que vocês tinham, mas deram uma contribuição, e certamente esse pouco que foi dado valeu e muito para aqueles que estão mergulhados ainda na calamidade do Rio Grande do Sul, e precisamos por isso mesmo continuar, agora é claro, respeitando as demandas, o que é mais necessário para que as coisas não venham também se perder, mas o importante é que ficar registrado que quando nós queremos fazer o bem, nós podemos fazer, e este bem que fizemos, estamos fazendo em prol dos nossos irmãos gaúchos, chega até o coração do nosso Deus, e certamente o nosso Deus se alegra em perceber que nós ultrapassamos as barreiras geográficas, não estamos presos tão somente ao meu estado ou à sua região, não. O que interessa agora é que aqueles nossos irmãos brasileiros precisam da nossa caridade, precisam da nossa solidariedade, e nós não mediremos esforços para que isto aconteça. Que nós aprendamos hoje que
estamos na frente do Senhor, que é glorioso. Tudo o que fizermos neste mundo haverá de atingir a glória de Deus. Que nós atinjamos a glória de Deus, fazendo com que ela brilhe mais, fazendo com que ela seja muito mais reluzente. Não tentemos ofuscar a glória de Deus com os nossos atos não bons. Façamos dos nossos atos os melhores atos, para que então os nossos sentimentos já não sejam apenas nossos sentimentos humanos, mas sentimentos de Cristo em nós. Sentimos como Cristo sentiu em meio à humanidade. Caridade, amor, solidariedade, perdão, unidade. Que Deus nosso Senhor nos ajude a ter essa experiência religiosa no cair desta tarde. Amém. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Teu Espírito para transformar meu coração.
pedimos por meio desta bela música, pedimos que Jesus envie sobre nós o seu Espírito para iluminar os nossos corações, para podermos agir sempre regidos pelo bem, pela verdade, pela caridade. Podemos ser mais amigos, podemos ter uma relação, eu diria, mais saudável com as pessoas com as quais nós convivemos. Pensamos as pessoas que estão aí no nosso bairro, no nosso prédio, na vila, em nossas comunidades. Seria tão bom se pudéssemos sempre, ao passarmos por pessoas que estão ali, mesmo que não tenhamos grandes conhecimentos de tais pessoas, conseguíssemos dizer bom dia, boa tarde, boa noite, olhar nos olhos do outro e deixarmos claro que nós reconhecemos a importância daquela pessoa. A sua presença não passa de forma desapercebida por nós. Ao contrário, nós queremos fazer a diferença. E o cristão é chamado a fazer essa diferença. Ele é sal da terra, ele é luz do mundo, ele precisa mostrar o sabor que Cristo Jesus deu ao mundo. Agora o mundo tendo recebido a sua mensagem, tendo sido alimentado com a esperança de uma vida eterna. Como podermos estar mal-humorados diante das pessoas com as quais nós nos encontramos? Que nós façamos essa experiência de mudar o nosso jeito de ser. Às vezes você fica pensando, se eu der bom dia, outro vai me responder mal. Talvez seja só a sua impressão. O seu papel é dizer bom dia. O seu papel é dizer boa tarde, é dizer boa noite. Agora, se o outro responde ou não, é o problema dele. Você não vai ficar chateado também por conta disso, não. Se ele não responder, o que você vai fazer? Reza um Pai Nosso, reza uma Ave Maria, reza a oração do anjo da guarda, por ele, por aquele meu irmão que não respondeu aquela minha saudação, por aquela minha irmã que até virou a cara para mim. Não tem problema, não. O importante é que você saiba que é a partir de dentro que você está trazendo para fora o que Cristo Jesus sempre realizou em sua vida. Somos seus discípulos. E assim, nós estamos agora aqui à tarde para esse nosso encontro. Eu estou aqui, disposto. Hoje fiquei sozinho aqui na mesa, né? Como era antes, né? Eu fazia terapia do espírito ali, de manhã cedo, sozinho. Muitas vezes conseguia fazer ao vivo, mas muitas outras vezes eu fazia gravado. E era uma incógnita para mim, porque a gente não sabia o feedback, o retorno daquilo que a gente ia afirmando, daquilo que a gente ia falando pela rádio. No entanto, a gente depois ficou sabendo da imensidão, a extensão de pessoas pessoas que foram atingidas pelo programa terapia e que, graças a Deus, conseguiu ajudar tantas e tantas pessoas necessitadas, sendo pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de fora do Rio de Janeiro, pessoas do Brasil, pessoas fora do Brasil. Eu tinha um amigo que assistia a terapia do espírito em Singapura. Ele é um CEO de uma grande empresa e ele ouvia lá, não saía de casa antes de ouvir a terapia do espírito. Que bom a gente podendo assim ajudar o outro com aquilo que nós temos de melhor dentro do coração. Silvio Júnior, a galera pode querer entrar em contato, pode querer deixar a sua mensagem ou conversar conosco. Quais são os canais? Boa tarde. Boa tarde, cômico. Boa tarde a toda a família Catedral. 3231-3560 já é o canal tradicional, é o nosso WhatsApp. Para quem mora fora do Rio de Janeiro, 0 operadora 21-3231-3560. Também pode participar através do nosso canal do YouTube, da Web TV Redentor, e também através da página oficial no Facebook, facebook.com/Catedral FM. Bom, não falta caminhos para se chegar a Roma, não é verdade? Os caminhos existem. Com certeza. Não precisa ser Roma, mas pode ser Padre Marcos William, né?
Certeza absoluta. Dá pra chegar, não é? É só ter vontade aí de pegar o telefone ou de pegar o nosso endereço e você acessar as nossas mídias sociais e aí a gente conversa. Você que está me vendo aí, que está ligado pelo Facebook ou pelo Instagram, a gente consegue aqui interagir um pouco mais, talvez, por conta da imagem. Então você está me vendo, eu não estou vendo você, mas eu sei que você está de olho em mim. Então eu tenho que saber tudo que eu faço aqui e tudo que eu digo aqui. E quando me disponho a estar diante de uma câmera, pode estar certo de que eu estou com a vontade de me aproximar e de estar com você, de conversar com você, de ouvir você e de poder ajudar naquilo que eu puder ajudar. Dar aquilo que Deus certamente daria, a atenção e mais, o acolhimento. Então se sinta acolhido, acolhida aqui no nosso programa. Você também que está no meio de transporte, está com o seu radinho aí, também você também está ligado aqui e nós estamos ligadinhos em você. Não sei de todos os nomes, não sei de todas as pessoas, vocês que estão fora do estado do Rio de Janeiro, tem os nossos irmãos que estão lá no Ceará, no Pernambuco e outras tantas regiões, nos Estados Unidos e outros tantos lugares. Fica aqui a nossa menção da nossa amizade por vocês que estão sintonizados. Nós acreditamos que Deus age e age de maneira surpreendente. Aos seus amigos ele faz maravilhas e eu tenho certeza de que Deus faz maravilhas através dessa transmissão que vai pela Rádio Catedral, que é a geradora do conteúdo, e as demais mídias sociais que ajudam a esparramar a palavra que acontece a partir dessa transmissão. E a guisa de informação e de alegria para a nossa igreja aqui do Rio de Janeiro, então a nossa arquidiocese está celebrando 100 anos de reabertura do Seminário Arquidiocesano São José. É uma bela data na qual nós temos muito para agradecer a Deus. Os padres que aqui temos e espalhados pelo Brasil, assim como tantos outros bispos que estão espalhados pelo Brasil afora e outros padres que estão com funções fora do nosso país, foram frutos do Seminário Arquidiocesano de São José, que teve a sua reabertura que agora nós comemoramos o seu centenário. Então nós teremos uma missa, uma missa muito bonita e que todos nós arquidiocesanos somos convidados a tomar parte deste momento de ação de graças. Vai ser no dia 25, sábado agora, na missa do programa que chama-se O Rio Celebra, às 8h30 na Catedral Metropolitana de São José. Então, olha, vamos encher a catedral, vamos todos para lá, porque são 100 anos de reabertura daquele local que forma novos padres, novas lideranças, padres que querem semear a palavra de Deus. Você que tem o seu padre em sua comunidade paroquial, pode sair esse sábado e ir até a catedral rezando, pedindo a Deus para que outras tantas vocações se manifestem, porque Deus chama, porém cabe àquele que é chamado responder positivamente ao chamado. Então você, paroquiano, você que está numa capela, você que participa de movimentos, você leigo de vida consagrada, vamos estar todos juntos na Catedral Metropolitana agora no dia 25 de maio, estamos em maio, e vamos celebrar então os 100 anos de reabertura do Seminário Arquidiocesano São José. Eu estarei lá também, eu vou estar de olho e vou ver se você não vai estar lá. Mas como você vai saber que eu não estou lá? A gente descobre, a gente sempre sabe. Porque a gente ouve a pessoa chamar, olá, padre, aí a gente já sabe, você tá aqui, que bom ver você, bom saber que você tá ligadinho aí à vida riquíssima da nossa arquidiocese. É um momento de ação de graças, vamos nos unir ao nosso cardeal Dom Orani João Tempesta e também vamos nos reunir junto ao bispo substituto do Estado do Vaticano para que todos nós elevemos a Deus o agradecimento, porque já há 100 anos o seminário está reaberto e formando
padres. O padre que você tem em sua comunidade paroquial foi formado pelo Seminário Arquidiocesano São José. Vamos todos juntos para mostrar esse nosso contentamento, essa nossa alegria, e que ela chegue até Deus. Imagine como a glória de Deus vai reluzir. Vai, porque Ele estará feliz, porque estará vendo essa reunião bonita, essa convocação que Ele faz e que tem da nossa parte a nossa adesão. Nós falamos, o Senhor nos chamou, nós estaremos juntos sábado, dia 25, às 8h30, na Catedral Metropolitana, na Catedral, no centro da cidade, na Avenida Chile, ok? Vamos lá. Silvio Júnior, alguma coisa para eu descansar um pouco aqui a garganta, porque fala um bocado, né? Tem café? Café tem. Ela trouxe, ela encheu a minha xícara até a borda. Eu tive que tirar com muito cuidado do Pirex, do Pirex, é do Pires, né? Eu tive que tirar com cuidado para não derramar. E você sabe que não se serve café assim, né? Café tem que servir deixando um dedo abaixo da borda. Ela não. Ela botou só de implicância comigo, para os ouvintes saberem que tem gente que implica comigo aqui. Ela de implicância comigo, eu dou o nome, Dalva e de Oliveira, ela botou no nível da borda da xícara. Ele falou, ele vai derramar no Pires. Eu não derramei. Olha, tá limpinho aqui, ó. Vai lá, Silvio Júnior. Cônego Marcos William Bernardo, estou muito feliz por ser católico e poder mandar um carinhoso abraço. Obrigado. Ao Padre Francisco e para o Padre Alexandre Prata, da Igreja Matriz de São Sebastião de Bento Ribeiro. Agradeço por eles. Meu amigo Albert Silva, meu vizinho da mesma paróquia, somos da rua Dom Vital. É o Gabriel. É o Gabriel que mandou mensagem aqui, Gabriel. Gabriel, um abraço a você, Gabriel. Deixa eu ver outra participação que chega pra gente. Mandou mensagem de voz. Quem foi? Boa tarde, Padre William. Boa tarde. Sou Ilcéia de Niterói. Oi, eu sou evangélica da Igreja Batista. É mesmo? Entendeu? Que bacana. Estou gostando muito de ouvir o senhor falar sobre a vaidade. Entendeu? Sim. Então, nós, irmãos em Cristo, não devemos, né, querer ser melhor do que o outro, não é? Temos que nos unir como irmão, né? Como irmão, né? Que tem até um versículo bíblico que diz: qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. Mas é em união, não é falando que ama da boca pra fora, né? E desprezando os irmãos de outras denominações. Isso. Eu amo os católicos, por isso que eu tô aí na rádio. Que eu gosto muito de vocês, tá bom, Padre? Muito bem. Deus abençoe, tá? Amém. Eu considero os católicos como meus irmãos em Cristo Jesus, tá? Beijo. Amém. Beijo, Silvio. Amém, nós também. Então, ela se chama? A Ilceia participa ativamente aqui da programação da rádio, inclusive amiga da rádio, viu, mano? Que bom, Ilceia, olha aí. E você que professa a fé batista, se mantenha na fé batista, porque o Senhor Jesus está aí e Ele dá essa coisa bonita que você vem partilhar conosco aqui na Rádio Catedral, que é importante que nós consigamos ter um direcionamento de nossas ações em direção à unidade, deixando cair por terra as vaidades, ou isto é, falando mal do outro, ou tentando se colocar num patamar superior a de uma outra denominação. Não existe isso. Para Deus isso não é importante. Para Deus é que nós tenhamos um coração transformado, convertido, um coração cuja terra é boa e a palavra caindo nesta terra haverá de frutificar. Olha, você não sabe o quanto você enriquece a nossa programação e agora de modo especial a nossa terapia do espírito com a sua presença, com a sua participação. Um abraço querido ao pastor da sua Igreja Batista, os irmãos congregados da Igreja Batista, uma grande saudação da nossa parte, e podem estar certo que nós pedimos a bênção de Deus também sobre vocês e esperamos que vocês sempre peçam as bênçãos de Deus sobre nós. Vai, Silvio Júnior. Tivemos essa semana, no sábado, inclusive, tivemos a semana da unidade, tivemos, né? E foi na igreja de Nossa Senhora de Copacabana, várias denominações religiosas, o seu cardeal também lá estava, e todos rezando pela unidade dos cristãos. E também abertura para o diálogo interreligioso, de tal sorte
de que ninguém fica de fora da ação de Deus. Somos todos irmãos e irmãs de Cristo Jesus. Toinha Silva, uma reflexão que todos devemos refletir com muito cuidado. A Toinha é de Varjota, A Toinha é de Varjota, é de Ceará, no Ceará. Olha, Toinha, você está me provocando tantas vezes que eu vou ter que dar um pulo aí em Varjota. Eu vou ter que descobrir a rota, se é melhor de carro, se a gente vai de avião. Não sei, vamos ver. Já numas férias. O que a gente vai comer lá? Depois ela tem que dizer um pouco do menu que nós temos lá em Varjota, né? Você gosta de bode, Silvio? A carne de bode? Carne de bode. Nunca comi. Não, tá bom. Então, olha, ela poderia preparar aí. Eu levo o Silvio Júnior, pra ele cair dentro. E a Dalva vai junto. Essa não foge. Se for de ônibus daqui pra lá, a Dalva vendendo amendoim. Mas essa vai querer baião de 2. A Dalva vai vendendo amendoim no ônibus, a gente faz um troquinho. Mas exatamente, ela faz o troquinho dela. Mas ela vai querer, chegando lá, no Ceará, ela vai querer um baião, vai querer uma carne assim, aquela a gente chama de... Como é que é? A carne o que, gente? Tem a carne seca, mas não é carne seca que eles chamam lá, não. Tem um nome. Depois vocês me dão. Vocês que estão aí no Nordeste, pelo amor, me dá uma cola. A carne de sol, por exemplo, no Recife, ela é muito gostosa. Eu comi, olha. Nossa, com uma manteiga de garrafa, é um troço do outro mundo. É uma delícia. E outras tantas iguarias nós vamos encontrar. Tem a moqueca cearense. A moqueca cearense, nós estamos dando a cola aí, é? Obrigado pela cola. A moqueca, essa eu não conheço, carne não. de sol com macaxeira. Olha só, essa eu já comi. Agora, a moqueca cearense eu não conheço, não. Como é que é a moqueca cearense? Não sei, o senhor conhece a paçoca cearense? Olha, eu acho que eu já comi essa paçoca já. Eu fui até o Ceará também. Passei pelo Ceará, depois cheguei até Fortaleza, foi muito legal. E ali eu comi algumas coisas maravilhosas, fiquei encantado. A Toinha respondeu aqui, boa tarde, Toinha, vai, Toninho, sua bênção, seria um prazer receber vocês aqui na minha cidade. E eu me garanto no Baião de 2. Olha aí, ela desafiou, porque olha, Baião de 2 não é qualquer um que sabe fazer não, hein? Quem sabe fazer é nordestino, você sabe fazer mesmo, é diferente. O Baião de 2 que a gente come aqui pelo Rio de Janeiro, do Baião de 2 que é feito lá. Eu comi. O feito lá, uma senhora, eu estava perto de Petrolina. É o oficial original, né? É original. Não, até fui a Petrolina, e lá em Petrolina, então a senhora ofereceu um almoço e era Baião de 2. Era algo assim de você lamber os beiços, entendeu? Sair lambendo. Outra, tem gente que lambe até o chão e os dedos, sabe? O chão e os dedos. Se chama Dalva. Ela lambe os dedos. É uma vergonha essa mulher. Oh, meu Deus do céu. Vamos em frente. Vamos lá, Tem mais participação agora através do nosso canal no YouTube, Web TV Redentor. André Salles deseja uma belíssima tarde com as chamas de Pentecostes em vossos corações. André. Peço bênçãos e muito carinho a todos da Rádio Catedral. Para muitos ouvintes, a segunda-feira começa após o programa da Terapia do Espírito, mas a programação da rádio é belíssima e bem atual. Continuemos de mãos dadas em prol do bem, bênçãos, amor fraterno. O nosso carinho pelo irmão não tem limites e nem fronteiras. Isso o mesmo. nosso carinho transcende de forma presencial, virtual ou doações direcionadas de forma pontual e objetiva. Amai-vos sempre. Amém. Socorro Colares também, boa tarde, Cônigo, sua bênção. Maria Cristina Pentecostes, vem Espírito Santo, que a nossa semana seja feliz, que venha. abençoada e iluminada na presença de Deus. Amém. E o Gabriel Elícia respondeu aqui mandou mais uma mensagem. Estou com saudade de assistir seu programa ao vivo aí no estúdio. Tá bom, Gabriel, qualquer dia desse é só ver. E só quando a Dalva quer, ela serve bem. Quando não quer, a Dalva bota o café. Ela faz manha, ela é manhosa, ela é dengosa, ela é marrenta. Ela é marrenta. Já que teve a pessoa que ligou pra você, se alguém sabia que lente você usa, não é? Então as pessoas precisam dar um pulinho aqui também pra conferir como a Dalva é marrenta. É marrenta. Ele falou, Dalva, mas é uma marrenta de Jesus, é uma marrenta de Jesus. Uma rentinha. É uma rentinha. Quando Dalva, maneira. E tá dizendo pra Dalva, cuidado Cuidado com o quê? Quando for vender paçoca em Varjota. Vamos pegar, lá tem o rapa. Ela leva corre. O lenço, Dalva. Olha aí, a Dalva já tá conhecendo de Varjota no Ceará. Ela com as paçocas dela lá. Olha, não vai vender não, pede o prefeito pra proibir. Depois de falar com o prefeito, pega, ela não tem alvará.
Ela tá aí vendendo de maneira, pegando trabalho dos outros. Clandestina. É da clandestina. Não pode não, né? E nós teremos também, aí vamos entrar na semana dedicada à semana sagrado Sagrado Mistério Eucarístico. Nós estaremos celebrando Corpus Christi, sem ser essa quinta, a próxima quinta-feira. E aqui na Arquidiocese nós teremos toda a semana, mais ainda, nós teremos as orações, as adorações feitas por diferentes grupos. E eu, do meu lado aqui, eu convido você a participar comigo, com outros padres, como o padre Robson Cristo, com o padre Nixon, como outros tantos padres que estão ligados ao vicariato para a cultura. Então, no dia 27, às 10 da manhã, eu estarei lá na igreja de Santana. Todo mundo conhece a igreja de Santana. E o convite é aberto para todo mundo, para as diversas comunidades. Você que tem na sua paróquia um grupo que se dedica ao teatro, você que tem na sua paróquia um grupo que se dedica à música, você em sua paróquia que tem um grupo que se dedica à recitação de poesias, ou pintura, dança, esporte, o que for e ligado a cultura, você faz parte dessa adoração. E me daria muita alegria eu poder encontrar estas representações lá na segunda-feira, no dia 27, na igreja de Santana, para juntos fazermos a nossa adoração e preparando-nos para Corpus Christi, para a grande procissão de Corpus Christi, que começamos na Candelária, depois fazemos a procissão. Teremos neste ano um alto belíssimo, mostrando as devoções a partir de santos extremamente ligados ao sacramento do altar, à Eucaristia, e vai acontecer logo assim que chegarmos lá, em frente à Catedral. Depois teremos a Santa Missa, presidida pelo seu cardeal, tudo muito festivo. Então, eu, do meu lado aqui, eu estarei fazendo a Hora Santa na segunda-feira, dia 27, hein? Marca aí na sua agenda. E vai até lá também. Você é das paróquias, mas eu não estou ligado ainda aí, padre, não sei se eu pertenço à Pastoral da Cultura. Pertence, se você fizer, o que você fizer dentro da sua comunidade, tem a ver com cultura. Agora, a gente precisa ter essa sensação de pertencimento. Você que já faz esse trabalho bonito em sua comunidade, através da cultura, através da arte, através do esporte, através de outras manifestações lúdicas, você é convidado a adorar o Senhor e dizer a Ele que o que você tem, você coloca a serviço da evangelização. Podemos, com isto, mudar até mesmo elementos negativos que estão inseridos na cultura e fazermos com que a nossa cultura seja mais bonita, mais saudável. Não podemos dizer que na minha paróquia não tem nada a ver com cultura. É claro que tem. Basta você andar pelas ruas do seu bairro e você terá cultura. A maneira como as pessoas se relacionam, a maneira as construções da sua comunidade, da sua rua, do seu bairro, as festas que acontecem aí, tudo isso é cultura. Então vamos juntos, como um vicariato episcopal da cultura, vamos nos reunir na segunda-feira, dia 27, para a adoração ao Santíssimo Sacramento. Será às 10 horas da manhã, hein? Eu saio da universidade e vou direto para lá, para então presidir com vocês. Essa hora santa poderá ser um grande encontro nosso. Talvez o primeiro, hein? De muitos outros que nós vamos fazer ainda. E aí os outros que vamos fazer, faremos então, quem sabe, uma espécie de terapia do espírito, aquelas que nós fazíamos antigamente. Silvio Júnior, o que mais está por aí? Eu quero deixar um abraço também para os familiares da senhora Imaculada Conceição. A senhora Imaculada Conceição era ouvinte nossa aqui, faleceu, já celebrei a missa em sua memória. A senhora Georgina estava lá presente, a sua irmã. Deixa um abraço para a senhora e para todos os demais, os filhos da Imaculada Conceição, os parentes,
todos que estavam lá na Imaculada, rezando por a Senhora Imaculada Conceição. Que todos vocês se sintam consolados pelo Senhor e que mantenham igualmente a esperança naquilo que Jesus nos prometeu. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E viverá eternamente. E temos a certeza de que a nossa irmã Imaculada Conceição, com este nome, ela foi sim acolhida por Deus, e Maria Santíssima também foi a sua intercessora junto ao seu filho Jesus. Um beijo a vocês de modo muito carinhoso, a toda a família que se manifestou logo dizendo: nós somos ouvintes, padre, da Rádio Catedral, ou somos ouvintes do seu programa. E a Imaculada Conceição ouvia o seu programa, se divertia muito com o programa. Fica aqui a minha gratidão, meu apreço e as minhas orações pela nossa irmã Imaculada Conceição e por todos os seus parentes. Vamos lá, Silvio. Bom, chegou a participação aqui. A Toinha, lá de vocês poderiam trazer o José Renato. E Vajota deseja provar da farofa da Dalva. A farofa da Dalva fica famosa. É bom. Tem Dendê. E venham no mês de julho, que é os festejos da Nossa Senhora Santana. É verdade, que é verdade. A padroeira de lá é Santana é forte ali, na região nordeste do nosso país. E vamos, quem sabe a gente vai arrumar. Agora você vai ter que engolir um pouco a farofa da Dalva, porque ela finge, ela não coloca ovo, ela coloca banana. É banana. É farofa de banana que ela faz. Madura? Banana madura. Banana madura. Ela não bota nem um pedacinho de carne de porco, um torresminho ali. Ela segura. É a mão de vaca, né? Então agora ela coloca banana e mexe. Ou você coloca ela ovo. Não come carne de porco, pai. Ela fala que não come. Ela é cheia de luxo. Mas vai lá. Vamos, Silvio. Quem quer falar? Quem está na linha? Não tem. Caiu? Caiu a ligação. Oh, meu Deus, caiu a ligação ali. A gente demorou tanto de falar aqui que a pessoa, foi embora. Mas o importante é que a gente sabe do seu desejo, da sua vontade em querer participar. O André, que entrou aqui também, nos desejando um bom programa e convidando as pessoas para que se interajam com a programação da Rádio Catedral. Hoje ele não pôde vir, hoje ele teve outras coisas para fazer. Antes de sair de casa, dei uma ligadinha para ele. Você está indo? Hoje eu não posso porque eu estou fazendo trabalho. O nosso abraço ao André. André foi meu aluno, ele esteve aqui conosco alguns dias, participando da terapia do espírito. E ele é fiel seguidor da nossa Rádio Catedral. Ele que é ali morador da Rocinha, da bela comunidade. Prometi já à mãe dele que vou lá comer um frango com quiabo. Você gosta de frango com quiabo, Silvio? É bom demais, né? É bom, né? E feito assim por uma mineira, uma cozinheira de verdade, né? Tem outras que não sabe fazer não, sabe? Deixa o quiabo com baba. Dalva, como é que a gente tira a baba do quiabo? Vai ter que trazer alguém para fazer a receita aqui, né? Eu tô perguntando a Dalva. Olha, eu perguntei a Dalva com que se tira a baba do quiabo. Ela disse que é limão. Olha, que tem gente que vai discordar, hein? Que além do limão tem que botar outra coisa, senão você vai ficar babado. Vai ficar. Refoga. Só com vai refogar. Ela falou que tem que deixar queimar. Ela falou que tem que deixar queimar. O refogar dele é queimar. Até a baba sumir. Ela quer botar limão. Será que ela faz farofa de quiabo? É possível. É possível. Dela se pode esperar tudo. Dela se pode esperar qualquer coisa. Né? Olha, vocês podem falar assim, de fato, para tirar a baba do quiabo, é só com limão. Eu acho que tem que botar um pouquinho de vinagre. Eu desconfio. Eu sou filho de mineira, né? Eu vi a mamãe preparando ali, o quiabo da minha mãe nunca teve baba, né? Mas ela não só botava limão, não, ela botava uma coisinha além. Vamos lá, Silvio. Deixa eu ver se tem outra participação. Deu uma queda aqui, mas já voltamos aqui. Então a gente está aguardando aí, você pode participar pelo nosso WhatsApp 3231-3560, facebook.com/Catedral FM e também através do nosso canal no YouTube, Web TV Redentor. O Gabriel diz que Dalva é uma marrenta santa. A Socorro Colares, Santa meu marrenta. Deus, coitada da Dalva. Ela é santa marrenta. É boa. Todo mundo já conhece a Dalva, por todos os cantos, os rincões do nosso querido Brasil. Mas é sério. Todos conhecem a Dalva. Por onde, quando tem algum evento da rádio. Cadê a Dalva? Cadê a Dalva? A Dalva? É você que é a Dalva? É o negócio. Tem fã-clube. Ganhando fama. São as Dalvetes. Tem os defensores da Dalva. E as Dalvetes. As Dalvetes, né? As Dalvetes. As Coneguetes ficaram um pouco para trás. Mas as Dalvetes, elas ganharam, assim, uma presença, né? Atuante. O que foi, Dalva? Tem gente na linha? Tá bom. Alô, boa tarde.
Alô? Cadê, Silvia? O que houve? Bota esse telefone no lugar direito. Caiu. Caiu a ligação? Ih, tá ruim o telefone aí, é? É a Dalva, gente. Ela bota e ela tá cerceando o direito de comunicação. Ô, Dalva, você canta e sai do canto, que eu fico de costa pro povo, né? O povo tem que te ver lá, ela. Que fica cerceando a minha fala. Você liga, ela ao invés de passar pra minha ligação, ela corta. Implicante ela, né? Tem aquela coisa de irmã, né? Irmã que fica na casa, implica com a gente, mas é coisa de família. Que sim, resolve, quando né? não vem, sente falta, né? Pois é, né? Pois é exatamente isso, né? A gente não pode dar vazão a ficar com a mesma implicância, né? Ai dela, se eu ficasse com implicância com ela, que ela fica aqui conosco, o Silvio Júnior. Ela tá atendendo de novo o telefone. Aí ela vai dar um jeito ali de botar o outro na espera. Aí da espera ele vai embora. Conseguiu? Vai lá, boa tarde. A sua bênção, Padmar. Olá, Deus te abençoe. Quem fala, Gabriel, que tá falando? Eu também. Não. Saturnino! Ô, Saturnino, é você? Como é que você tá, Saturnino? Tô bem, graças a Deus, Padmar. Agora, nesse momento, estou voltando para minha residência, depois de trabalho, graças a Deus. Que bom! Frutífero, graças a Deus. Muito bom, muito Estou bom. dentro do coletivo aqui da São José, Santa Maria, 3, para ir para minha residência. Estou vindo lá do estúdio lá, do amigo meu. Muito bom. Trabalho, então tá? já cantarolou por lá, já afinou a voz. Tá vendo coisa boa aí, Não, mas de você só vem coisa boa. Né? Já mandei lá de São Jorge aí pro senhor aí, ouvir. Você já ouviu? Ouvi. O Silvio já capturou lá, não já, Silvio? Você já pegou já. Vamos ver se a gente coloca aqui ao vivo ainda. Vamos ver se a gente ainda consegue ter tempo para te colocar hoje. Senão a gente coloca segunda-feira que vem. Diga, Saturnino. Não tem problema, o senhor coloca segunda-feira que vem. Tá bom. É mais tranquilo pra mim, que agora eu tô dentro do ônibus. Ah, tá bom. Aí eu tô falando aqui com o senhor, mas o som tá muito bom. Tá bom. Por exemplo, a Dalva caiu, ela prendeu a ligação, não foi culpa dela não. Ela prendeu a ligação 3 vezes, mas aí caiu a ligação, não foi culpa dela não. Ah, tá bom, você tá defendendo, né? Defende o Saturnino. Ela é boazinha. Agorinha. Ela que botou o dedo, meu filho, no tecla pra desligar. Não, eu vi, eu tô vendo aqui, pô. Eu tô de olho aqui, pode deixar, tô de olho não. Você tem que ficar de olho, tem que vigiar. Tem que vigiar. Isso, tem que vigiar. Orar e vigiar. Isso, orar e vigiar, né? Ora por ela, reza muito, mas vigia. Ei, Padmar, oi. Eu tô ouvindo o senhor falar sobre o café aí. Sim. É isso? O senhor tá tomando café puro? Purinho, meu filho. Meu filho, não toma café puro não, porque eu não tomo café puro, sabe por quê? Não me engane, primeiro eu preparo ele. Ah, é? Olha só. Olha, mas ela me obriga a tomar café puro, meu querido. Aqui é purinho. Não faça isso com o padre, não. Então ela enche até a borda, como fez hoje na xícara, pra eu derramar no pires, entende? Oi. Tem até um biscoitinho de recheio aqui, você aceita um? Pois é, né? Você tá comendo um biscoitinho de recheio aí. Aqui nada, nem um creme crack eu tenho. Ah, meu Deus do céu. Então pode deixar que um dia eu vou aí, vou levar um pacote de biscoitinho. Tá bom. Fechado. Saturnino, um grande abraço pra você, um grande abraço pra senhora, sua mãe também. Amém. A gente se lembra sempre dela aqui, lembra de você também. Minha mãe Patrícia aqui tá do meu lado aqui. Ah, legal. Um abraço aos seus amigos aí. Diga que nós estamos aqui. Como se chama? Como se chamam os amigos que você tem aí? Não, tô dizendo assim, ela tá aqui ao meu lado. Ah, sua mãe está aí ao seu lado. Deixa eu ela um grande abraço da nossa parte. Tá bom? É que minha mãe não escuta no telefone, principalmente eu tô falando com o senhor. Tá bom, então. Tá bom. Então deixa para ela um grande abraço e apareça quando quiserem. Fiquem com Deus. Valeu, Padmar. Sua bênção, Padmar. Deus te abençoe. Olha aí. Tchau, Padmar. Tchau. Amém. Do coletivo, olha, dentro do busão, né? E todo mundo ouvindo ele falar, e Padmar, né? Daqui a pouco. Mega divulgação do programa. Pois é, não, e fica essa depois é um problema. Uma vez eu estava na fila do banco, aí eu estava conversando com o caixa, e quando eu abri a boca para falar, aí um rapaz lá do final da fila, ele gritou: Padre Marcos William. Eu falei: é o senhor? Eu falei: sou eu. Me achou. Eu lá na frente, junto ao boca do caixa, conversando com o caixa, o outro ouviu a minha voz e me denunciou.
Acabou comigo. Ô, Cônego. Diga. Não tem bolo não, Dalva? Nada, é bem seco mesmo. Gente. Sabe por quê? A nossa querida Sheila, produtora Sheila, ela acabou de mandar mensagem. Fala pro Cônego parar de implicar com a Dalva e mandar parabéns pra mim. Hoje ela tá fazendo aniversário, Sheila, Cônego. parabéns. Nosso Senhor te abençoe e te guarde, te dê muitos e muitos anos de vida. Que você, ao chegar em casa, ou já que entre seus colegas, parabéns, olha aí. E a Dalva falou que vai comprar um bolo pra você. Olha lá. Olha lá, tá rindo, olha lá. Muitos anos de vida. Feliz aniversário! É isso. Então, você aí que está ligadinho aqui na nossa terapia do espírito, nós estamos agradecendo pela sua participação, pela sua amizade, enfim, por tudo aquilo que você que despende o seu tempo para estar conosco. Muito, muito obrigado. Ô, Cônego. Oi, diga. Disparou de mensagem aqui agora. Disparou, é? Ah, meu Deus do céu, então fala aí. Deixa eu tentar achar aqui o Dalvinha, nossa produtora, qual foi ela que estava segurando as mensagens. A receita, quem mandou a receita? Essa aqui, Adriana? Então vamos ouvir. Vai lá, Adriana. Boa tarde, padre. Boa tarde. Aqui é a Adriana de Campo Grande. Oi, Adriana. O meu quiabo fica sem baba porque eu coloco vinagre. Vinagre, não falei? E não fico mexendo toda hora. Isso! Acertou na mosca. Esse é o segredo para não ter baba no quiabo. Acertou na mosca. Ela queria colocar limão. Fica com Deus. Amém. Uma boa tarde a todos. Amém, muito obrigado pela dica. Eu tava falando com ela. Ela coloca um pé de limão dentro da panela de tirar a baba do quiabo. Fica uma sopa de limão com quiabo. Tem que colocar vinagre, mulher. Aí a baba vai embora. A baba vai embora. Olha que mensagem bacana que chegou pra gente aqui também agora. Cássio Iliane de Itajubá, sul de Minas, santuário de Nossa Senhora da Agonia. Sua bênção, Dona Ani, sua bênção, Padre, Deus todos os sacerdotes, seminaristas do Seminário São José, somos amigos da rádio. Esta rádio é uma bênção muito especial para todos nós. A igreja sempre passou por turbulências, mas como diz a palavra em Pedro 16:18, 19 também, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ela mandou uma foto aqui do santuário de Nossa Senhora da Agonia, em Itajubá, Minas Gerais. É o reitor do santuário, é o Padre Rodrigo Carneiro. O Padre Rodrigo Carneiro, um grande abraço para você. Pro Silvio e também para Dalva. Obrigado, um beijo grande pro casal. Que Deus abençoe vocês. Amém, amém. Olha, Itajubá, coisa bonita, Minas Gerais. É um programa que vai, graças a Deus, longe, né? E aí, a gente tem que criar um quadro de ela tem receita aqui, pra ó. gente aí? Não, Marise, pra tirar a baba do quiabo, é vinagre. Quando acabar de refogar agora, mineiro, frita o quiabo e depois joga água. Isso mesmo. Essa dica eu não sabia. Não, essa eu já vi uma mãe fazer, só que achei que não sei se fosse tão importante. Por questão de deixar ele ali um pouquinho na panela, depois abafa, mas sabia que o vinagre era usado. Tanto que fica um saborzinho assim, cítrico, quando a gente toma, meio um pouquinho azedo, né? O quiabo. Fica uma delícia. E o Desi Furtado. Boa tarde, Padre Boa Silvio tarde. Júnior. Padre, vou lhe falar, eu faço um quiabo desde nova, mas até agora eu nunca fiz com baba, não. E a paçoca cearense que eu conheci lá era milho. Era muito. Vi minha mãe muito fazer. Olha, e era uma delícia. Que bacana, olha aí. E olha que a paçoca, às vezes, ela é servida também no café da manhã. Né? O pessoal come no café da manhã. O café da manhã nordestino é muito variado, muito rico e dá às pessoas substância para então começarem o seu dia, e é quase que um pequeno almoço, E é isso mesmo, tem que se alimentar pela manhã a fim de que aguente o rojão do dia até chegar a hora do almoço. Na hora do almoço então a coisa fica melhor ainda. Fica mais gostosa, maravilha. Boa tarde, o programa é muito bom, estou gostando muito. Boa tarde, especial para Dalva. Olha que mandou aqui. Falei pro senhor que ela tem ela é danada. Ainda dando receita errada com limão. Mas ela fez isso só pra provocar os ouvintes. Não sabe cozinhar, não. Não sabe cozinhar, não. Não, ela fez isso só pra provocar os ouvintes, pra ver se os ouvintes. Você acredita que ela, pra fazer macarrão, ela frita o macarrão? Ela frita o macarrão. Ela disse que sim. Ela frita o macarrão, depois ela bota água. Que macarrão sai daí, homem?
Tem participação mais aqui, Cônego. Boa tarde, queridos amigos. Silvio Júnior, família Catedral, a toda a equipe, sua bênção, Cônego Marcos William, sou Rita de Cássia, da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Pacheco, São Gonçalo. Eu sou Dalvete convicta, muito fã, Dalvinha, continue assim. Também quero provar dessa farofa da Dalva. Eu estou me acabando de rir aqui. Abraços para a nossa amiga de fé, Ilceia, de Niterói. Amém. E para a Maria Eduarda, garota do tempo, rumo aos 139,5%, aos 150 mil amigos. Amém. Hashtag 220, hoje é dia. Hashtag 220 ou quanto puder. Isso bênçãos aí. E paz a todos. Salve Maria. Salve Maria, Rita. Um grande beijo para você e a todas as pessoas. Você percebe como é que a Dalva provoca? Ela faz provoca. Isso. Ela fala as coisas assim só para ver se alguém vai sair em defesa, entendeu? Coitadinha. Ai, tadinha de mim. Tadinha, você é tão coitadinha. É assim que ela faz. É porque o povo não tá aqui pra ver. Eu tinha que ter uma câmera escondida aqui, pra pegar os bastidores. Olá, gente. Boa tarde, Padre, sua bênção. Boa tarde, Silvio. Eu sou Paulo Sena, da paróquia Santo Antônio, na Vila da Fé. E tô vendo aí as comidas paçoca de milho. É verdade, gente. Fica um show. Eu sou nascido no Rio Grande do Norte, na cidade de Várzea. E lá nós fazíamos paçoca de milho, de gergelim e de amendoim. No pilão. Olha só. Em relação ao quiabo, pra não babar, gente, é só cortar a água, botar pra ferver. Um pouquinho de sal. Quando ela estiver fervendo, joga o quiabo dentro, conta 5 minutos e tira. Se cozinhar demais, ele vai babar, pode ser feito até no vinagre, tá? É só não cozinhar muito, tá bom? Vai dar certo. Gostei. Depois mistura com a sua carne moída, com o que você quiser, ou joga em cima do frango, vai ficar show. É uma maravilha. Muito obrigado, meu amigo. É isso mesmo, olha, abrindo com o quiabo hoje. Agora, aprendeu, Dalvinha? Agora aprendeu, a danada aprendeu, viu só? Qual será a provocação da próxima semana, eu vou descobrir. Tem uma coisa, é frango recheado. Eu vou passar a receita que ela me passou. Eu vou passar pra vocês, vão ficar. Vocês esperem na segunda-feira que vem a receita do frango recheado que a Dalva de Oliveira passou pra mim. Eu, como não sou bobo, eu fui pesquisar e vi que tinha uma treta da parte dela. Ela queria que eu me desse mal comendo frango recheado, mas eu consegui comer o frango recheado adequadamente recheado, não como ela mandou eu fazer. Fica então, semana que vem o senhor... Você vai ver. Como é a receita? Aguardemos então a receita do macarrão frito. Macarrão frito, tá entendendo? Como é que pode um troço desse? Como é que é isso? Aí se casa amanhã, depois, como é que vai chegar lá, vai fazer aquela comidinha gostosa pra família toda, e pra ela mesma, né? Senão ela não vai nem comer, né? Acabou o nosso horário já, né, Silvio Júnior? Acabamos, olha aí, o tempo voa, né? Muito obrigado por todas as participações. Andamos pelo belo Brasil, caminhamos, falamos com pessoas. Você conseguiu ter um momento de relaxamento, ouviu a palavra de Deus, aprendeu a partir do Salmo 4, versículo 3 e 4, que o Senhor, em sua glória, se alegra com as nossas boas ações. E nós sabemos que, uma vez amigos dele, de Deus, ele em nossas vidas faz sempre faz maravilhas. Agora, a maravilha que ele faz em nossas vidas é que juntos nós estamos aqui rezando. A nossa irmã, lá da comunidade dela, da denominação batista, e outras tantas pessoas de outras denominações religiosas, a mãe do Gabriel, que participa da Igreja Internacional da Graça, também está ligadinha conosco aqui. Vamos rezar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. E só para fechar, Sandra Santos, boa tarde, sua bênção. Quiabo sem baba é só temperar com alho, cebola e tomate. A acidez de tomate tira a baba. Pronto. Tá, abraço, Cônego. Uma dica, um abraço, fiquem com Deus.
Catedral FM.